comigo, sejam bem-vindos a mais um Leão Podcast. Eu sou o Gabriel Leão, host do seu podcast aqui no Vale do Aço. Hoje os nossos convidados, eles são mais que especiais e eu vou te contar o motivo. Eu só estou falando nesse microfone pra você aqui agora, dentro desse estúdio aqui agora, porque eu fui convidado por eles pra apresentar um primeiro podcast pra eles. Então, assim, tudo que está acontecendo, se essa câmera está ligada, tem o peso desses dois que eu tenho o prazer de chamar de amigo. São nossos patrocinadores, inclusive hoje estão fazendo aniversário. Tô falando com meu amigo Richali e meu amigo Mauro, tudo bem? Opa, tudo bem, meu irmão? Boa noite. Muito boa noite, Leão. Satisfação estar com você aqui. Barbearia Elegância em Peso. Eu já falei em outros cortes aqui que eles são nossos patrocinadores, que o padrão é lá em cima, que ali não é lugar de você cortar cabelo, ali é lugar de você frequentar. Entendeu? Ali é a barbearia que na hora que você for, sua mulher fala assim, faz um story lá e posta que minhas amigas vão ficar no recalque. Porque os homens sabem o que faz. Qual que é o sentimento de fazer 5 anos de aniversário em casa nova? Porque barbeiro vocês já são há 1000 anos, né? Verdade, verdade. Cara, é um sentimento de gratidão muito grande. A gente sabe o que a gente passou, né? Pra gente estar onde a gente está hoje. Todas as conquistas, todos os erros que cometemos também ao longo desse tempo. E a gente agradece muito a Deus e a nossa equipe também, nossa família que sempre apoiou. E hoje, como eu tava falando aqui mais cedo, é o primeiro ano que a gente lembra, cara, do aniversário da barbearia, porque todos os anos foi sempre ali naquela etapa de sobrevivência, então foi muito trabalhando, cortando cabelo, e quando a gente lembrava do dia já tinha passado uma semana e a gente não conseguia fazer nada. Às vezes nem um café da manhã pra equipe e tudo mais. Então amanhã a gente vai comemorar com muita felicidade com a nossa equipe, vai ser muito bom, cara. E aí, Rich, qual que é a sensação pra você? Cara, a sensação de muita gratidão, de muita alegria. É um primeiro ano desses 5 anos que a gente começou a colher os nossos frutos e a gente está colhendo bons resultados, impactando vidas aqui na região, no Vale do Aço, com consultorias, sim, atendimentos. A gente aumentou o nosso cardápio de procedimentos. Hoje, de fato, a Elegância Barbearia se tornou a maior barbearia de Patinga e vai continuar crescendo. A gente já está pensando já na segunda unidade, na terceira. Hoje a gente tem um plano de crescimento mesmo, então a gente está focado e um momento de muita alegria mesmo. Então, gratidão à família, à equipe, igual o Mauro falou, os meus sócios também, que sem ele nada disso seria possível. Então, muita gratidão aos clientes, a todos que acreditam na Elegância Barbearia. Um abraço para todos os clientes, parceiros, a galera que frequenta a barbearia. Muito obrigado. E é isso, vamos continuar crescendo e avançando, se Deus quiser. E é desse jeito, né, cara? Não tem como a gente ter um negócio se a gente não tem pessoas igual. Não tem como eu ter um podcast aqui. Na verdade, tem como eu ficar falando sozinho, mas não vai ser a mesma coisa do que eu ter essa conversa com vocês. Mauro, o que mudou de um ano... Ou melhor, o que mudou de 5 anos pra trás, desde o primeiro dia da barbearia até hoje? Vamos fazer uma recapitalização aí pra trás. Flashback, vai. Cara, pessoas entraram, pessoas saíram. Dívidas entraram, dívidas saíram. Então a gente persistiu, a gente continuou e mudou muita coisa, cara. Mudou cultura, mudou perfil da empresa, mudamos o sistema operacional. Cara, nesses 5 anos nós mudamos de ambiente, né? Nós mudamos de muita coisa, foi muitas mudanças que nós passamos. E um dos motivos até mesmo pra gente ter demorado um pouquinho para colher os frutos é porque a gente mudou muita coisa na empresa, a gente passou por várias transformações. E eu tenho muita gratidão por todo mundo que trabalhou na Barbearia Elegância, com a nossa equipe. Nós temos pessoas que marcaram, né? Pessoas que já saíram, mas chega um cliente ou outro que de vez em quando, ai, fulano, como é que tá? Tá bem e tudo mais. Mas hoje a gente tá com uma equipe sólida, graças a Deus, crescendo cada dia mais. Mês que vem tem mais um barbeiro aí na área, novidade também. Contratação nova? Contratação nova. Vocês são igual time de futebol, vocês traçam os caras de peso, ninguém entende nada, mas como assim? De peso essa, tá? De peso, realmente. Eu não posso citar nomes ainda não, guarda. Mas realmente é uma contratação de peso, cara. Tô muito feliz. Mas acaba que vocês acabam atraindo os melhores justamente por buscar ser os melhores, porque ser o melhor é uma coisa que, pro brasileiro, existe uma cultura... O americano é diferente, ele bate no peito e fala assim, eu sou melhor nisso e pronto. Pro brasileiro pô, esse cara, ele é muito tirado, ele é mala por falar que é o melhor. E eu concordo nesse ponto, a gente tem que falar, pô, eu sou melhor. Só que nesse eu sou, eu sempre começo fazendo essa pergunta padrão pra todo mundo. Por quê? A gente sabe quem é o Rich e quem é o Mauro no Instagram ali, beleza. Ou seja, é como as pessoas te definem, mas como você se define? Quem é o Richali? Se eu falar assim, o Richali é essa pessoa aqui.
O Richarley é um sonhador. É um rapaz que já esteve na Cova dos Leões. Tive de tudo para dar errado na vida por escolhas que eu mesmo fiz, mas eu tive uma oportunidade de mudar de vida e eu abracei essa oportunidade. Então hoje eu abraço ela muito mesmo e seguro e não solto. Então hoje eu sempre busco evoluir, busco conhecimento. Essa questão que você falou sobre as pessoas desejarem trabalhar na Elegância Barbearia. Hoje a gente tem criado isso de forma intencional, através do conhecimento técnico. Então, o desejo, a Elegância vai se tornar uma barbearia que todos os barbeiros, todos os colaboradores desejarão trabalhar ali. Então, a gente tem buscado esse conhecimento, a gente tem buscado mentores, então pessoas que têm nos ajudado, mentores em negócios, em visagismo, em espiritualidade. Sim. E a gente está continuando, avançando, crescendo. Então, o Richarley é esse sonhador. É um cara que sonha, que acredita, um cara cheio de fé, um cara que tem compromisso, tem coragem, é um cara que tem paixão no que faz. O Richarley é aquela pessoa que tem compromisso e ama as pessoas. Eu adoro trabalhar com pessoas, eu acredito nas pessoas. Isso é verdade. Quem é o Mauro? Cara, o Mauro tem uma história diferente um pouquinho, mas o Mauro é um cara também muito sonhador. Eu não tive essas experiências de vida negativa igual o Richarley teve. Mais pesadas, assim, mais pesadas, inclusive admiro demais, cara. Sim. Às vezes chega um comentáriozinho pra mim assim, aquele Richarley tá marrento, tá metido. Eu falo, cara, se vocês tivessem sentido, se vocês conhecessem 10% da história do Richarley, vocês não falariam isso, Isso sabe? é verdade. E eu não entro a fundo na história, porque é pessoal e tudo mais, Sim. mas eu sempre comento isso, porque é uma história realmente de admirar. Mas eu sou um cara, velho, que... Eu nunca fui bom na escola, eu nunca dei certo na escola. Mas você é 2 também, viu? 3. Mas geralmente os caras que estavam no fundo da sala, quando eu encontro hoje, geralmente são os que são melhores. E eu fui um cara que eu sempre fui muito decidido a trabalhar pra mim, velho. Eu não sei o que assim, desde moleque, sabe? Tipo, eu já tinha aquela mentalidade, tipo assim, velho, eu não consigo ficar 5 anos numa faculdade. E, velho, eu não consigo me imaginar, assim, trabalhando muito tempo pras outras pessoas. Tanto que a minha vida foi muito acelerada. Se você for pegar a minha vida ano passado, né? Pegar um flashback aí. Poxa, eu comecei a trabalhar com barbearia, eu tinha 15. Com 19, com 18... Com 17, na verdade, eu fui pra Londres pra estudar barbearia. Com 18, eu fui morar sozinho em Belo Horizonte. Com 19, eu tava aqui em Patingas, abrindo a Elegância junto com o Richarley em sociedade. Com 21, eu casei, velho. Agora, com 24, eu virei pai. Então, tipo assim, a minha vida ela foi muito acelerada. E eu sempre fui um cara muito intenso, sabe? Tipo assim, eu sinto que eu não vim na Terra. O meu papel aqui não é perder tempo, não é... Concordo. E hoje até, inclusive, cara, eu... tento trabalhar um pouco isso dentro de mim também, de tentar, às vezes, abaixar um pouco o ritmo, porque quem é assim sabe o tanto que a mente é acelerada, velho. Sim. Uhum. E eu vou falar uma experiência bem curta, bem rápida aqui. Teve um ano, velho, acho que foi 2022. Foi um ano que eu não fiz nada. Eu não estudei, eu não fiz um curso, eu não fiz nada. Cara, foi um ano que eu vou falar pra você, cara, eu achei que eu tava até com depressão de tanto que eu fiquei mal, velho. Eu falava, caramba, eu tô ficando pra trás, velho. E aí eu vi as pessoas estudando, eu vi as pessoas conquistando as coisas, e eu pra baixo, eu pra trás. Aí eu falei, não, 2023 vai ser diferente. Aí eu já entrei em 2023 no 220 já também, ligado, botei a mente pra funcionar. E agora, graças a Deus, cara, a gente tá numa expansão de crescimento muito grande, muito grande. Vocês acham que o fato de vocês terem essa cultura muito bem instalada, porque isso vocês têm, eu desconheço outra barbearia que faz um evento pra equipe igual vocês fizeram, que eu tive a oportunidade de estar lá com vocês, tão intenso daquele jeito, que leva... Eu falei sobre vendas, teve um pastor falando sobre vida conjugal. Vida conjugal, exatamente. Teve o Rich falando também sobre vendas, sobre barbearias, acho que teve mais alguém. E isso para uma equipe que é uma equipe grande, mas nós não estamos falando de uma empresa, exemplo, igual Uzi Minas, que tem colaborador para milhares de colaboradores. Mesmo com a equipe grande, mas não padrão Uzi Minas, vocês acham que o fato, Rich, de vocês se preocuparem com isso, eleva a produtividade de quem está lá com vocês no dia a dia? A nossa cultura hoje, tem pouco tempo que a gente estabeleceu uma cultura, a verdade é essa. Sim. E vamos ter uma cultura forte daqui a alguns anos. E a gente tem clareza disso. Mas pelo fato de ter estabelecido uma cultura no nosso negócio, e os nossos colaboradores entendem isso e seguem aquilo que a gente direciona, a gente aponta o destino e eles vão, eles confiam, eles fazem. Isso já é um fator positivo.
Mas cultura é desenvolvida todos os dias, toda semana. Então É com verdade. comportamento, com técnica, com visão, com paixão. E a gente está desenvolvendo essa cultura. A nossa cultura, ela está no início. Ela é pequena. Mas hoje a gente já tem uma cultura. E esse já tem é muito top, porque qual outra barbearia tem essa cultura? Isso que eu estava conversando com o Renildo ontem, Mauro. Ele me falou sobre isso. A cultura em uma empresa, quando uma empresa tem uma cultura fortalecida, ela tem essa cultura a médio e longo prazo. Mas eu já fico contente e motivado porque a gente estabeleceu essa cultura. E a gente vai lutar todos os dias para defender essa cultura. Lembrando que a cultura dentro de um negócio não é o mais importante. O mais importante é vendas. A gente foca 100% em vender. Vender certo, vender aquilo que o cliente precisa. E o segundo, a gente preocupa assim com a cultura. Então, primeiro vem vendas, segundo vem cultura. Até porque vendas é o que bombeia, né? Não tem como ter cultura se você tem uma empresa fechada, né? Se eu tiver muitas vendas e não tem cultura, eu ainda vou... perigoso sobreviver. Sim. Como que nem a gente sobreviveu. Muitas sobrevivem. Muitas empresas A estão Elegância abertas hoje, sobreviveu 4 anos sem cultura e com vendas, tá? Hoje a gente tem vendas e tem cultura. A gente começou a estabelecer a nossa cultura e a gente defende ela com unhas e dentes e é todo dia. Cultura é todo dia. Ô Mauro, eu lembro que há um tempo atrás tinha muito bem definido, tipo, que você estava de gestão para barbeiros, você tá batendo muito forte nessa tecla de desenvolvimento sua, esse nicho mesmo, esse subnicho, né? Sim. Ainda tá? Como que você tá nessa pegada? Hoje o Mauro é especialista em... Cara, é muito bom. Inclusive... Gestão em barbearias. Barbeiros, Exatamente. pode contratar. Gestão de barbearias. Eu lancei minha mentoria agora recente também. Estamos em fase de teste, né? Vamos dizer assim. Já tô com alguns mentorados. Perfeito. E, cara, tá sendo um sucesso. Porque com o que a gente tem hoje de conteúdo, de conhecimento, a gente está pegando um mercado. Quando eu vou conversar com o barbeiro, quando eu vou entender as necessidades dele, eu tô pegando um mercado que, assim... 3 coisas que a gente muda a empresa do cara já, e a gente já tem um benefício muito grande nisso. Tanto na parte de faturamento, tanto na parte de culturas, tanto na parte de pessoas, liderança e tudo mais. Então, eu estou muito focado nessa parte da gestão e agora também trazendo esse novo produto que é a mentoria para barbeiros. Conta um pouquinho mais como que ela funciona. Cara, a mentoria ela tem 6 meses de duração e a gente vai bem a fundo mesmo, a gente procura entender quais são as dificuldades e tudo mais, e a gente tem ela dividida em módulos, né? Legal. Então, primeiro a gente tem o módulo fiscal e jurídico, que geralmente a gente precisa acertar aquilo ali para uma empresa começar a crescer. Então, hoje nós temos barbeiros aí em barbearias bonitas, a gente passa, nossa, barbearia linda, bonita, você vai conversar com o dono, com o proprietário, e o cara às vezes já tem 2, 3 pessoas trabalhando e ele tá no meio ainda. Nossa. Então tá todo na irregularidade, os colaboradores todos sem contrato assinado perante a lista no parceiro. Então a gente vai bem a fundo para consertar isso, para que esse cara possa crescer e não tomar um processo, não ter nenhum problema jurídico, desde a parte contábil também, então com relação à Receita Federal, tirar a empresa do meio, transformar em Simples Nacional. Então a gente entra nessa parte, resolvemos essa parte, a gente já começa na parte de cultura e liderança, que é onde a gente vai alinhar isso para já entrar com vendas e aumento de faturamento. Então a gente consegue isso aí dentro de um período de 6 meses, né? E os nossos mentorados, eles têm algumas condições especiais nos nossos eventos, por exemplo, vai ter um evento agora, final do ano, então eles vão ter condições especiais também. E também a gente tem uma escola hoje que é um sucesso, né? Inclusive a gente recebeu juntos lá na prefeitura uma moção de aplauso pelo sucesso parabéns, da barbearia top. E da nossa escola, por estar transformando muitos barbeiros. Sim. Então esses mentorados, eles têm acesso a esses barbeiros que estão formando alinhados dentro da cultura da elegância, dentro do padrão elegância, para que eles possam contratar também se precisar, é bem bacana, sabe? Ela é bem completa, né? Você falou na parte de gestão, a parte tributária, é uma parte que dificilmente o cara, quando ele compra uma máquina e um pente, ele vai preocupar no início, né? Exatamente. Cara, é porque eu aumento o faturamento do cara, o cara cresce a empresa dele, depois um colaborador vem, processa ele, acabou todo o império dele, entendeu? Acabou tudo que ele construiu. Tá construindo a casa em areia. Em areia, Então a gente tem que formular isso. Você acha que o mercado hoje, o nível ele subiu? Ele tá mais sofisticado? Para quem tá começando agora, é mais difícil? Cara, não é difícil para começar. Mas o mercado, ele é um mercado exigente. Sim. Mas para quem tem o desejo, o sonho de começar, se tornar um barbeiro, inclusive você que está assistindo aqui, você que é jovem, não decidiu ainda qual profissão
seguir. Temos os nossos cursos, tem outras escolas também maravilhosas aqui na cidade, você pode escolher entre a Elegância ou essas outras escolas. Faça um curso de barbearia, ou de salão, ou de manicure, pedicure. Aham. Talvez você vai empreender em algo e vai ter sucesso. O mercado ele está exigente, sim, mas ele está precisando de pessoas. E muito. Tem essa carência, assim? Tem. Nossa, Tem. você não faz ideia. Então, Tem. o cara que ele quiser se tornar barbeiro, um bom barbeiro, ele Com não vai 3 ficar meses sem ele tá trabalhar. trabalhando. Do 0 a 3 meses ele Cara, tá trabalhando. vamos dar o exemplo do Gustavo? Pode? Opa, O Gustavo, O Gustavo é top. O Gustavo é um prodígio lá na Elegância Barbearia. Ele fez o curso, 2 meses e meio estudando lá, o nosso curso. Ele começou no curso do Absoluto Zero. Nada, sabia Ele nada. não sabia nada. segurar o pente, a tesoura, Nossa. a máquina. Ele trabalhava numa grande empresa de cosméticos aqui na região. Escolheu o curso, fez o curso. Com 3 meses, ele já estava cortando o cabelo bem. Ao ponto do Mauro ter falado assim, Rit, é ele, vamos Contrato, treinar ele. Aí ele saía da empresa, ia para a barbearia nos sábados, cortar, atender alguns clientes, alguns modelos. Vinha arrumadinho de preto, a gente abriu as portas para ele. Cara, com menos de 4 meses, a gente contratou, fez um primeiro contrato ali com ele. E hoje ele é um dos melhores barbeiros da Elegância Barbearia. E você acha que isso é mais atrelado ao esforço dele, à facilidade de entrar ou ao dom? Cara, eu acredito que as 3 coisas. Sim. Assim, o esforço dele é notório. Você vê que é um cara realmente diferenciado. Até hoje eu vejo ele estudando. Exatamente. Então, estuda, procura, dedica, isso é fato. Mas também tem o fato dele ter... vou tentar falar isso de forma humilde, né? Vamos Sim. dizer assim. Ele ter começado no lugar certo também. Não, isso não tem que... Isso não seria desumilde. Sim, sim. Se você teve uma boa direção no começo, Exato. obviamente vai ser mais fácil o caminho. Tem como. Exato. Então, o Gustavo, no início, ele recebeu dicas que foi além de corte de cabelo. Então, a gente já, no início, como a gente viu o diferencial, a gente já trabalhou sobre imagem, Mentalidade. sobre comunicação, mentalidade. E, cara, você é a prova viva disso. Você sabe o tanto que isso faz diferença. Faz toda a Você diferença. sabe o tanto que isso faz diferença. Toda Então, a essas diferença. 3 coisas. E tem o dom, cara. Eu sinto que o Gustavo, apesar de ter todo o esforço, ele era uma pessoa que... Ele tinha um diferencial, assim, de conseguir visualizar muito rápido o que ele estava fazendo. E era algo que eu não tinha. Que, na verdade, eu não tenho dentro da profissão de corte de talvez cabelo. uma Eu parte tive uma artística. dificuldade a mais. Eu acredito que seja uma parte artística. Uma parte, assim, de... Um feeling Criatividade, visual de, tipo Aham. assim, mesmo que tava começando, ele já sabia que às vezes não tava ficando Legal. bom e procurava melhorar, entendeu? Então, eu não sei se isso tá atrelado ao dom, mas eu acredito que sim, cara. Você como especialista em gestão para barbeiros, hoje o cara que tá começando, você acha que é mais prudente para o sucesso dele, ele começar e ir para dentro de uma barbearia ou ele abrir uma portinha e cortar cabelo ali? Cara, eu acho que o cara tá começando, ele tem que investir no maquinário dele, tem que trabalhar pra alguém, trabalhar igual um cachorro, velho. Com todo respeito. Mas, ou Mas é seja, verdade. não para ele, para Não outros. pra ele, Por pra quê? outro. Porque ali ele vai poder errar, ele não vai ter preocupação se o aluguel tá sendo pago ou não, ele não vai ter preocupação se as contas estão em dia. E ali ele vai poder desembolar o trabalho dele. Inclusive, se ele errar no cabelo, quem vai escutar é o dono, não é ele. Ou talvez vai acudir ele na hora. Exatamente, cara. Então o cara que tá começando, é abaixar a cabeça, ter humildade, compra uma roupa legal, invista no maquinário bom e vai trabalhar, velho. Ele trabalha sem preguiça, trabalha sem medo. Hoje eu reparo muito, Leão, o cara que tá começando, dentro dessa mudança que a barbearia teve, né? O cara ele já começa com um tupete aqui em cima e ele não tem coragem, velho, às vezes de atender um cliente que chegou um pouquinho mais tarde, um cliente chegou atrasado, ele fala, aqui na barbearia é só horário agendado, não tem como eu te atender, e ele não faz aquele esforço. Então hoje eu percebo que falta muita humildade em uma galera que tá começando. Sim, De não ter realmente essa disciplina de tipo assim, eu tô começando, eu tenho que cortar o máximo de cabelo possível. Então, tá começando, velho, vai trabalhar pra alguém, seja uma pessoa humilde, se vista bem, procure estudar sobre oratória, sobre comunicação, sobre moda também, atualizar as notícias da época. E, cara, trabalha, corta cabelo o máximo possível, estuda. Não tem segredo, é isso. É só isso. Richarli, eu tenho muito orgulho de falar o que eu vou falar agora. Hoje você, não sei se é o mais, mas é um dos barbeiros e visagistas mais caros da região. E isso é um orgulho falar. Ou mais, cara. Porque eu já cortei com você a R$20. Então, eu tenho a trajetória do Richarli de R$20 para a trajetória do Richarli hoje na minha vida. Mas para quem não tem, você acha... E eu vou contextualizar isso agora. Sim.
O Richarli ainda é o mesmo. A essência a gente sabe que é o mesmo. Mas quem conhecia você daquela época vê que você é outra pessoa, completamente diferente. Sim. Tudo. Seu posicionamento pessoal é completamente... A sua fala, tudo é diferente. O quanto você atrela o seu posicionamento, a sua melhora pessoal mesmo, o seu desenvolvimento pessoal ao sucesso que você tem hoje como visagista? O ambiente que eu estou inserido, principalmente profissional, isso passa pelo Mauro, meu sócio, que para mim é um fora da curva. Sim. Então, para mim estar junto com ele, estar agregando junto com ele, para a gente crescer juntos, eu busquei me desenvolver profissionalmente, busquei estudar, além de visagismo, Sim. corte, que é algo que eu tenho paixão, eu fui desenvolver algo que eu sempre tive dificuldade, que é a questão da gestão. Então, para você ter uma ideia, o Mauro fechou a mentoria, né? A barbearia pagou a mentoria com o Rafa. Foi uma história maravilhosa que o Rafa chamou o Mauro para dentro da mentoria, ele deu um voto de confiança para a gente foi pagando essa top. mentoria por mês. E quando a gente foi, no final dessa mentoria, renovar essa mentoria, a gente já tinha condição de renovar essa mentoria, porque a gente começou a ter resultado. Mas eu não tive uma entrega na parte da gestão, igual o Mauro teve. Eu sempre foquei ali, visagismo, desenvolvimento, Sim. Oratória, Sim. né, buscando esse desenvolvimento. Aí eu esqueci disso, eu falei, cara, esses 6 meses eu vou fazer acontecer. Aí eu comecei a estudar gestão, comecei a ler livros de gestão, coisas que eu sempre tive dificuldade. Eu tive dificuldade com matemática simples na escola. Mas é o tipo de coisa que se for olhar, hoje a gente não aplica, porque tudo é Sim. calculadora, tudo é... Acabou que os ambientes, essa questão da energia dos ambientes, essa frequência, eu entrei numa frequência de pessoas que acabou que me fez crescer, me desenvolveu. Exatamente. Evoluiu, empresários, atendendo empresários, gestores, empresários aí, de sucesso, que tem resultado de fato. Então, os ambientes, essa frequência, entrar nessa frequência me fez desenvolver e eu estou desenvolvendo ainda, eu estou nesse processo de desenvolvimento, de quebra de crenças limitantes. Sim, sim. Isso aí faz toda a diferença. Não tem Hoje como. a gente está buscando isso, né? Crescendo, eu já tenho clareza daquilo os próximos passos, tenho tomado decisões e planejado decisões de forma intencional. E sem dúvidas, a gente não pode deixar de falar que todo o conhecimento que ele pegou também através do visagismo fez com que ele mudasse. Uma coisa que eu reparei, as pessoas reparam também, é justamente a sua imagem pessoal, que mudou bastante na roupa que você usa. O Richarli é outro. Até a forma que você anda é diferente. O cabelo, a forma que você anda. E isso realmente chama a atenção das pessoas, né, cara? Então, isso aí foi uma mudança muito grande que você teve. Legal, exatamente. O dia que você casou, eu estava lá, eu fui padrinho. Foi meu padrinho. Depois de lá, eu não sei se no outro dia, nós fomos comer o japa, eu, o Rich, a Rai e a Gi. E nesse dia o Richarli me falou assim, Gabriel, eu tô com uma coisa nova aí, cara. Eu lembro como se fosse hoje, lá no Gohan. Que não existe. Transforma o cara completamente, transforma o corte. Mas como assim transforma o corte, cara? Não é só um corte, não. Eu estudo o rosto do cara todo. Aí, o que é isso, Richarli? Como assim? Ou seja, realmente... Nossa, eu lembro disso, cara. Realmente, lá no Cariru, né? Cariru. E você falou desse jeito. Desse jeito você falou. Eu vou ser o primeiro e o melhor visagista do Leste de Minas. Eu lembro como se fosse hoje. Isso é mentalidade, velho. Exato. Tá vendo? Ele já via O que tá acontecendo o Richarli de hoje. É verdade. E quando ele fala isso de quebra de crença, de desenvolvimento pessoal, foi até por isso que eu te fiz essa pergunta, porque a gente vê o crescimento total do Richarli, quem que é. Mauro, como gestão, o que o cara tem que olhar pra saber qual que é o lucro num corte de cabelo dele? Cara, é muita pergunta coisa, boa, hein? Porque não é só pagou 30 ali, ganhei 30. Exato, exatamente. Hoje, conversando com algumas pessoas e até mesmo por experiência própria, a gente vê que tem algumas coisas que são fundamentais. Na barbearia elegância, a gente tem esses dados bem a fundos mesmo. A gente calcula até os centavos que a gente utiliza numa essência que a gente borrifa numa toalha, por exemplo. Então, a gente Depreciação de uma fez bem prancha. a fundo mesmo, E a depreciação de uma prancha, igual a Richard falou, a manutenção de uma cadeira, que às vezes dá uma manutenção ali uma vez que você por tá ano. falando? Prancha de cabelo mesmo? De cabelo, Que exatamente. isso, então a gente calcula Que bem isso? a fundo pra gente tentar entender ao máximo onde a gente tem que focar. Então hoje eu posso falar, por exemplo, pra A vocês... cadeira, porque o cliente senta tem uma Exato, depreciação. tem uma depreciação. A gente tem Exato. o valor dela ali no corte. O valor de cada Caraca. cliente. Exemplo, de cada cadeira, cada corte é tirado 6 centavos De cada Que isso? centavo. para a manutenção. E isso não é tirado das cores. Não, Não. isso é tirado Tem um cálculo.
Que 4 isso? anos de E na sua barbearia. mentoria você ensina isso? Ensinamos. Que isso, cara? Ensinamos. Eu tenho certeza que tem barbeiro que tá ouvindo que não tem nem ideia de Exatamente. tem que fazer isso, né? Cara, e é muito comum. Eu posso te garantir que 80% das barbearias, se forem fazer uma precificação de forma correta hoje, você toma prejuízo. E eu não tô falando de prejuízo, assim, de 0 a 0 ou prejuízo de 10 centavos. É prejuízo, tipo assim, R$1,50, R$2. Ou seja, cada vez que o cara corta um cabelo, Ele tá pagando ele perde pra R$2. trabalhar, é. Que isso? Exatamente. Ele está perdendo, não é tipo deixando de lucrar. Não, ele tá perdendo No R$2. negativo. No É. negativo. Que isso, E aí o cara? cara cai naquela bola de neve, que eu tenho certeza que talvez alguém que tá escutando aqui tá passando por isso, que ele trabalha, no final do mês ele tá devendo mais do que no mês passado que ele trabalhou menos. Que É isso? justamente por esse erro de precificação, entendeu? E é muito comum, cara. Eu tô te falando algo que, assim, de 10 barbeiros, se você for conversar, 7 passa por esse problema. Aí entendeu? o cara não sabe porque que ele não consegue comprar um equipamento melhor, uma coisa melhor, tá escapando por aí. Por aí, exatamente. E aí tem vários detalhes, por exemplo, é muito comum hoje as barbearias, elas sobrevivem através de corte e barba. Aham. Ou seja, a gente faz aquilo ali para pagar o aluguel, para pagar a energia, para pagar a luz. Então o lucro ele não vem do corte de barba, o lucro ele vem da selagem, do botox, da hidratação, que são procedimentos que têm um percentual de lucro muito mais alto. Entendi. Aí às vezes você vai conversar, vai ver a realidade da pessoa, ela às vezes não tem um lavatório para ela poder fazer uma selagem, fazer uma hidratação, fazer algo do tipo, que é onde está o lucro da empresa dela, da barbearia dela. Isso, cara, isso é muito comum. Que isso, cara, chocado, sério mesmo. Exatamente. Sério mesmo, não sabia Inclusive, disso. por exemplo, teve uma época aí, acho que uns 5 meses atrás, a gente fez tanta mudança na barbearia que o nosso custo aumentou tanto que a gente calculando, a gente estava tendo prejuízo no corte de cabelo e na barba. Mas era algo momentâneo, esperado já, a gente já esperava ter aquele prejuízo. E aí a gente adotou várias estratégias para quê? O corte de barba está aqui, a gente vai fazer, mas os profissionais têm que vender mais hidratação, têm que vender mais produto, têm que vender mais selagem para suprir o prejuízo que estava tomando no corte de barba. Pra um barbeiro que tem uma equipe aí de 2, 3 pessoas, tem alguma dica que você pode dar pra ele implementar no operacional dele ali, que consegue fazer o colaborador dele vender um pouquinho, o parceiro dele vender alguma coisa a mais? Claro, tem várias estratégias de Tipo, venda. qual que pode fazer amanhã na barbearia dele? Cara, uma estratégia que eu gosto muito é a estratégia dos balões. Então ele coloca alguns balões internos dentro da cozinha com alguns benefícios para o barbeiro que vender alguns produtos a mais. Uma outra, e aí além dos balões na cozinha, ele coloca o balão para o cliente. Então o cliente que às vezes vendeu ali R$100, comprou ali, R$100, R$150, ele tem o direito de estourar o balão e ter um brinde ali dentro, que já é algo para incentivar o cliente a gastar, incentivar o barbeiro a vender. Tem, cara, técnicas de vendas. Em Richard, por exemplo, é um cara que é muito bom para ministrar um curso em técnicas de venda, porque sabe vender muito. E a gente está falando de uma pessoa que vende R$8 mil em produto por mês, entendeu? Então é realmente algo que faz diferença para uma empresa. E o cara, a primeira coisa que ele tem que fazer é dar exemplo, velho. Então se ele quer que o barbeiro dele venda e ele não compra produto pro barbeiro vender, ele não passa treinamento de venda e ele não vende, como que ele quer que o colaborador dele venda? Não tem como, é impossível. E Entendeu? vendas é técnica, Leão. Sim. É possível aprender. Uma pessoa que não sabe, ela pode aprender, porque vender é técnica. Então é possível criar bonificações, estratégias de venda, por exemplo, o que eu vejo que as barbearias menores erram muito, sobrancelha. Geralmente o cliente chega, o meu brother vem aqui, faz o meu cabelo e dá uma limpada na minha sobrancelha. Aquilo é um Na produto. Elegância Barbearia, a sobrancelha é um produto. Sim. É Que de R$10. fato Então é uma forma carinhosa de vender ainda, respeitosa. O cliente aceita colocar aquilo ali no ticket final, porque ele vê, poxa, R$10 aqui na sobrancelha, R$15. Não, limpa minha sobrancelha para mim que eu quero sair com a sobrancelha limpa. E geralmente essas barbearias pequenas entregam isso pro cliente e acaba entregando isso, vai entregando de graça ali e vai perdendo ali a questão do ticket médio. Aí Exato. não aumenta esse ticket médio e um exemplo é a sobrancelha. Você pediu. Cara, e pegando esse gancho, ele falou que vendas é técnicas, nós temos até é engraçado falar, nós temos um barbeiro na barbearia Elegância, o Davidson, salve Davidson. Salve, David. Ele era um cara que, assim, ele tinha muita dificuldade mesmo de comunicar com o cliente, tinha vergonha de vender. Tinha uma crença também que, como ele foi trabalhar lá com a gente, os tickets eram mais altos, os produtos eram mais altos. Ele pensava assim, cara, eu não compraria, eu não teria dinheiro para comprar. Ele tá pensando com o bolso dele, Ele né? tá pensando no bolso dele, né? Tá colocando preço no bolso do cliente. Então,
E hoje, velho, eu até falo com ele, às vezes, eu até dou uma segurada nele. Falo, cara, segura aí, você tá vendendo Botox pra todo mundo, velho. O cara chega com o cabelo igual do leão, você tá oferecendo Botox pro cara, velho. É isso aí, David, tem que vender mesmo. Tem que vender. Calma aí, pô, ele vem te hidratação. Teve um dia que o cara levou um cachorrinho lá O cara careca hidratando pro hidratando. cachorro, velho. Não, aí não é possível. Não, é David, brincadeira, você não fez isso, mas ele, e assim, cara, hoje é um dos profissionais que mais faturam na Eu barbearia. tenho uma ideia pra vocês colocarem lá. Uau. Pode falar. Eu tô falando sério. Pensei agora, pode ser que seja uma bosta. E aí você, como gestor, você vai falar, não vai funcionar. Boa, fica mas à pode ser vontade. que tenha como modelar. Vocês vão criar uma coisa, isso aí é pra cultura. Aham. Vai chamar tesoura de ouro. Vocês vão pegar a tesoura, ela tem que ser dourada e tem que ser cara. Pra ser a top e o cara ter o prazer de trabalhar com ela. Top. Toda semana, quem vender mais procedimento ou produto, ou não sei o quê, vai trabalhar com a tesoura de ouro e vai ganhar talvez X de porcentagem a mais na participação. Top. Legal. Porque aí toda semana o cara vai querer ser o destaque, porque na outra ele Show tem de isso bola. com ele, não sei. É, a Pode gente ser já que tem funcione. algumas estratégias parecidas, né? Nós temos o destaque do mês, a gente trabalha hoje com comissão escalável também, que é uma coisa bem bacana. top. Comissão Então, o cara escalável que é muito trabalha legal, mais, gente. ele automaticamente ganha mais. Top. O cara que vende mais, ganha mais. Por isso que a gente acha Mas horário só- às 10 horas da noite com os caras, né? Ô, tem que ser, velho. Tem que ser. Hoje a comissão escalável, dentro do processo de mentoria do Mauro, cara, é sensacional, gente. É algo que, se o barbeiro entender sobre isso, ele aplicar na barbearia, ele aumenta o faturamento aí de 30%, 40%, Que isso. 50%. Ô, Rit, você não tem vontade de fazer, ou já tem, uma mentoria para visagistas, não? Pra quem quer ser visagista? A gente está desenvolvendo esse produto final agora, seria uma mentoria para barbeiros se tornarem visagistas, então haverá sim esse produto para o barbeiro, inclusive será lançado dia 10 de novembro no nosso evento Top. no Grande Hotel, não, no San Diego Hotel. Ó, fico San feliz de Diego. saber em É primeira dia mão. 10, dia 10, Dia mesmo. 10 de novembro, Dia 10 de ó. novembro. Você pode soltar um Solte. áudiozinho aqui rapidinho? Solte. Ó, vou soltar uma novidade aqui. Presta atenção, eu estarei em Quê? Não vou mostrar aqui, não. O barbeiro vai reconhecer pela voz. No dia 10 de novembro. Se você é dono de barbearia, ou você Quase, pretende ser, você quase. quer crescer, você quer Tá aprender no como sangue ganhar da mais, eu sei família. quem é. se posicionar Da melhor, família. vender É mais. caro pra trazer, viu? Que isso, hein? Já vou adiantar. Tô vendo o que eu vou fazer pra pagar esse homem. Eu viu? gosto Aí de grande novidade. demais. Mas aí você dá o passo e Deus dá o chão, meu filho. Aí a Exatamente. gente vai lançar esse produto para barbeiros que desejam aprender a ofertar uma abordagem visagista e até mesmo uma consultoria de visagismo, Sim. que é diferente. São dois produtos diferentes. Entendi. O que você... A primeira coisa que você... Porque agora você... Agora não, né? Já de muito tempo você não é barbeiro. Aham. Você é visagista. Então, quando você olha pro rosto do cara, você não olha agora só o cabelo. O que você olha na composição quando o cara chega lá e fala assim, ô Hit, eu tô querendo fazer uma mudança aqui, não sei o que eu vou fazer. O que é estudado ali de bate-pronto, assim? Visagismo tem a ver com transformação, não tem a ver com corte de cabelo. Entendi. Um visagista ele vai realizar a leitura do rosto. O visagismo é o estudo do rosto para revelar a beleza. Então, um bom visagista, ele vai fazer uma análise de dente, de pele, de cabelo, de feição, de linhas, de tudo, de estilo. Ele vai obedecer tudo. Ele vai seguir, ele vai realizar uma boa sondagem, ele vai realizar um teste de personalidade, ele vai entender o momento de vida do cliente, se ele deseja valorizar uma imagem profissional ou imagem social. Então é um conjunto, ele pega todas as informações, joga no funil e entrega algo personalizado. Tem a ver com visagismo óptico, o óculos é um acessório que tem um impacto no rosto interno e externo, ou seja, ele faz uma análise no rosto também, de forma tridimensional, analisa o formato do cabelo, qual formato o cliente quer, um formato mais ascendente, reto, descendente, mais arredondado. Se é um cliente mais extrovertido, vai criar mais texturização para dar mais movimento. Se é um cliente mais racional, mais colérico, vai criar menos texturização, vai criar poucas camadas. Então, o cabelo ele comunica a personalidade do cliente. Então, o visagismo tem a ver com transformação. Não é somente o corte, não é somente a barba, mas tem a ver com pele, tem a ver com óculos, tem a ver com vestimenta também. Então, a gente tem que conectar todo a vestimento, o estilo, a personalidade com o cabelo, com a barba, com o óculos desse cliente. Foi o Gustavo Prefeito, acho que ele é cliente seu. Na campanha dele, a nova,
ele veio completamente diferente. Tipo, Sim. o rosto, o cabelo, o posicionamento. Foi feito com você, foi estudado exatamente mais ou menos pra isso? Tipo, pra mudar esse posicionamento dele assim? O Gustavo chegou na minha cadeira e eu perguntei qual que era o desejo de imagem, qual que era a intenção de imagem, o que eu queria, o que ele queria que eu valorizasse na imagem dele. Ele queria valorizar a imagem profissional. E ele falou, Richarlison, eu quero um corte para me vencer a eleição. Ele me falou desse isso? jeito. Tá vendo? Eu quero um corte, uma barba, que eu quero vencer essa eleição. Ou seja, literalmente você não tá vendendo corte de barba, né, Rich? O que ele estava me falando? Ô, Richarlison, eu quero um estilo que vai trazer confiança para as pessoas, credibilidade, autoridade. Eu sou jovem Sim. e eu quero ganhar essa eleição. Eu estou candidatando com pessoas, com candidatos mais velhos, Sim, talvez sim. mais experientes ou não. Mais velhos de idade, sim. Sim. Aí ele me pediu isso, mas da forma dele, entendeu? Aham. Eu quero ganhar a eleição. Faz um corte para mim ganhar a eleição. Então a gente trabalhou estratégia de imagem, inclusive um grande abraço pro Gustavo, nosso prefeito. Isso aí. Trabalhamos o cabelo, barba, procedimento no rosto. Ele fez sim uma projeção de mandíbula, de mento. Legal. Começou a treinar com o Rafael. O Rafael teve aqui, eu não sei se ele tá treinando, mas é um cara que Tá mudou com o Rafa. assim da água pro vinho, né? Houve Total. sim uma transformação. Por isso que eu falo, o visagismo não tem a ver com corte de cabelo, tem a ver com transformação. Agora eu vou fazer a pergunta antes de deixar, porque só pra concluir que ela é polêmica. E você não sabe o que eu vou perguntar, mas ela é polêmica. Vamos lá. A gente vê um movimento na internet de visagistas muito... Deixa eu escolher a palavra certa pra eu não tomar um hate desnecessário. Muito banalizado. Sim. Exemplo. É comum ver alguém zoando, o cara tirando a capa e mas qual transformação foi feita ali? Ou o cara falando assim, você é bonito. Pô, o cara não é bonito. Sim. Como... Entende? Como que você enxerga isso no sentido de... Pô, Leão, realmente tem uns caras que talvez fazem por like, ou não. Tem alguns caras que... Como que você, como visagista, enxerga isso? Entende? Igual em todas as profissões. Existem profissionais que de fato levam o trabalho, o serviço, a arte a sério. Leva aquilo a sério. E vai ter também a galera que vai avacalhar, que vai normal. zoar, que não tem o conhecimento técnico. Então rola muito isso. Na verdade, quando eu vejo um vídeo desse, alguém me envia, eu acabo que eu Você dá risada? Junto. Porque eu sei que não é uma pessoa que tá levando aquilo ali a sério. Agora, profissionais que levam essa ferramenta a sério, o visagismo é uma ferramenta dentro da barbearia, é uma ferramenta de vendas. Sim. E ela além de vender, além de ser uma ferramenta de vendas, ela é uma ótima estratégia de captação de clientes. O Mauro Sim. sabe muito bem disso. Então, além de ter essas pessoas que não levam a sério, vai ter as pessoas que levam a sério. Por exemplo, Juarez, Sim, sim. Marconi, Richarlison, pessoas que têm resultado com isso, têm faturamento com isso. E você vê talvez a pessoa colocar visagista na bio só porque aumenta o ticket sem saber utilizar a ferramenta? Vejo pessoas colocando visagista e tal, porque os clientes eles estão buscando isso na barbearia. Por exemplo, hoje todo dia chega alguém lá na Elegância e fala: tem alguma coisa relacionada a visagismo, Legal. abordagem? Hoje os nossos barbeiros, Gustavo, Davidson, Caio, a gente tem um serviço de abordagem visagista. Eu acredito que ele é R$100. Aí o cliente paga essa abordagem, ela é feita ali com 15, 20 minutos. Legal. O barbeiro vai fazer a leitura tridimensional do rosto, identificar o formato do rosto, identificar o cabelo, o desejo de imagem ali do corte daquele cliente barba. Aí o barbeiro vai e faz aquela transformação. Depois a gente pode falar a diferença de abordagem para E qual que é a consultoria. diferença? Pode falar de uma vez? A diferença, a consultoria é algo mais completo. A gente consegue construir algo mais personalizado. Tipo por osso, essas coisas assim Eu também? ensino o cliente ali a finalizar o cabelo, ali na entendi, cadeira. entendi. Tem o visagismo ótico, tem o dossiê que eu envio em PDF para ele, se ele quiser cortar cabelo em outra barbearia, em outra região, ele vai conseguir ter um dossiê ou um vídeo explicando. Eu consigo assessorar esse cliente na hora da compra do acessório, que é o óculos. Legal. Ele me liga, então eu tenho todo esse Muito mais suporte já completo. pago, Então eu direciono ali também para uma estética quando eu vejo que precisa, para um cara que está precisando de um tratamento capilar, na pele, no dente, eu tenho todos esses parceiros. O visagista ele precisa desse tempo para fazer esse direcionamento, fazer essa leitura. Agora mesmo, antes de vir para cá, a gente estava realizando uma consultoria lá, o cliente mandou uma mensagem aqui agora. Eu nem pedi o pós-venda, eu iria fazer isso amanhã, ele já mandou um pós-venda.
Então, a abordagem ela é mais objetiva, mais rápida, mas resolve o problema do cliente, tá? O cliente quer algo mais específico, que tá com uma dor a mais, talvez relacionado com produtos para o cabelo, ou para pele, ou para óculos. Eu tenho vários clientes têm buscado consultoria de visagismo óticas, de óculos mesmo. Então, essa é a diferença. A consultoria é mais completa, e a abordagem ela é algo mais rápido, mais direcionado. Entendi. Mauro, a Elegance, eu acho que o Gustavo Nunes ele frequenta lá porque ali é um canteiro de obras. Toda semana tem obra na Elegance. Por que isso? Me explica. Porque isso aí não é normal. Toda semana tem obra. Tá mudando a sala de uma hora pra cá e agora tá abrindo pra cá. Que isso, gente? Cara, na verdade, assim, a gente tenta sempre o máximo de perfeição naquilo que a gente vai fazer, né? Nós cometemos erros na Elegance e hoje a gente está corrigindo esses erros. Então tudo que a gente está fazendo lá é justamente para a gente aumentar o nosso faturamento, porque a gente tem projetos agora de vir com outras unidades, a gente precisa estar com a nossa matriz estruturada, bem organizada. Então essas obras que nós fizemos é justamente para isso. Então nessas viagens que nós fazemos para buscar referências, para buscar conhecimento a mais, a gente sempre pega uma coisinha ou outra ali que a gente fala, não, isso aqui a gente tem que levar para Elegância. E a gente não brinca em serviço, velho. Então a gente volta e na outra semana já tá tudo feito, entendeu? E justamente por isso a gente tem alcançado o sucesso hoje quando se fala de barbearia. Por esse foco e essa disciplina para fazer o que precisa ser feito mesmo. Buscar essas referências externas faz tanta diferença assim aqui na região? Cara, faz demais, cara. A gente tá vivendo um mercado aqui de barbearias na nossa região que tá muito parado ainda, velho. As pessoas não têm noção do potencial que tem esse mercado. Então hoje, por exemplo, eu não sou um barbeiro visagista, eu não trabalho com visagismo, mas eu vi a importância do visagismo dentro da barbearia. E hoje, às vezes, eu vejo um cara que tá lá, tá com a barbearia, assim, na luta, na sofrência, fazendo piadinha sobre um negócio que tá mudando vidas, né? Sim, sim. Sobre um negócio que tá fazendo uma barbearia crescer, sobre um negócio que faz um cliente parar de gastar 30, 35 reais e vai gastar 900, vai gastar 600 reais dentro de uma barbearia. E o cara tá lá fazendo piadinha com a barbearia, com o banheiro todo quebrado, com a cadeira capengando. Nossa, isso é muito forte, hein? Então, essas referências é justamente quando a gente sai da nossa zona de conforto para buscar um conhecimento fora, é pra gente ver que, poxa, quando você vai em São Paulo, quando você vai em Belo Horizonte, quando você vê, por exemplo, eu tive numa palestra do Marcelo Troá, é um cara que fatura 30 milhões por ano com barbearia. Então você procura entender o que esse cara tá fazendo, entendeu? O que esse cara fez de diferente. E a gente traz dentro da nossa realidade isso pra cá. E às vezes é um detalhe bobo que diferencia do mercado. Ô, Rit, um cara que é barbeiro hoje, mas ele quer... Não, beleza, eu ouvi o Rit Ali, vou pegar de inspiração. Vou fazer com ele a mentoria de visagismo. Ele pode sair de ganhar quanto como barbeiro pra ganhar... Não vou falar na realidade. Pra ganhar quanto como visagista, assim, num período de 6 meses, talvez, se ele fizer um bom trabalho. Se ele formar em visagista? Ele vira visagista, é bom, vai fazer um marketing em cima disso e vai agora oferecer esse produto. Você acha que ele pode sair de ganhar quanto pra ganhar quanto, mais ou menos? Cara, pode dobrar o faturamento no mínimo. Dobrar. Por exemplo, já teve mês que eu fiz 18 consultorias a 900 reais. Esse mês eu acredito que vou bater... Essa semana foi 3. Ou seja, há demanda, né? Há essa procura. Fora que eu fechei, a gente fechou... teve 2 clientes que eu fechei abordagens para a equipe. Entendi. Então, ou seja, já há esse incentivo para a equipe também. É algo que eu não estava fazendo. Eu vou falar aqui, vou até trazer isso para o Mauro. Às vezes o cliente vem até mim e eu passo o valor para ele, é 900 reais. Uhum. Aí eu entendo ali, pelo fato de estudar comportamento humano e vendas, que não é o momento do cliente pagar 900 reais. Sim. Mas ele consegue pagar 200 na abordagem. O que eu faço? Eu jogo ele para outro funil. Aí a gente fecha a abordagem. Então, ou seja, aumenta o ticket, o cara fica satisfeito, a equipe fica satisfeita. Exatamente. Hoje mesmo eu fechei uma abordagem para o Gustavo e é um cliente que veio até mim pelo meu Instagram. E quem que ganha com isso? A barbearia. Sim. A minha visão é sempre a barbearia ganhar. Sempre, sempre. Avançar, trazer clientes, a gente converter em vendas, o cliente conhecer a elegância, o ambiente, a cultura, sentir que é um ambiente para que ele deve estar ali, um ambiente, entrar naquela frequência também. Então é exatamente isso, cara. Mauro, conta um pouquinho mais do evento. O faturamento.
Dobrar é bom, hein? Conta um pouquinho mais do evento, como vai funcionar, já dá um spoiler pra galera. Opa, claro. Galera, dia 10 de novembro nós teremos um evento no San Diego. Vai ser um evento para aproximadamente 100 barbeiros e, cara, vai ser um sucesso. Surreal. Vai ser um evento que vai mudar a sua forma de enxergar a barbearia. Tô sabendo. Principalmente aqui na nossa região, que as barbearias precisam disso, precisam de algo para tirar da zona de conforto mesmo. Estão vindo pessoas referências no mercado. Vai ter palestras sobre muita coisa. A gente está trazendo um contador sensacional, especialista em barbearia. Massa. Cara, Matheus Nascimento vai vir aí. Tem um outro palestrante que eu ainda não vou soltar aqui, né? Já soltei o áudio assim, quem é barbeiro vai saber, mas daqui a pouco a gente vai fazer um lançamento bem feitinho. E quem é da região aqui não pode ficar de fora, cara, porque o valor vai ser muito baixo. De graça, Vai ser de graça, praticamente, o evento. Pelo que vai ter lá, pela Entendi. infraestrutura, pelo hotel, pelos palestrantes. Se for contar vai ser de quanto graça. vocês investem em mentoria, em ir pra fora, em fazer... É muito, né, Mauro? É muito, cara. Eu calculei, foi mais ou menos uns 50 mil já, cara. Nossa. No meu caso, Aham. né? De Mais, não? especialização. Não sei, talvez mais também. Porque só quando a gente foi pra Inglaterra foi um investimento alto. Só com a mentoria foi verdade, se for olhar verdade. com a questão da barbearia e o seu investimento, é mais. É pô. mais, verdade. Eu não coloquei a mentoria. Então é um investimento muito alto que a gente... Tá vendo aí o cara que tá cobrando R$15 hoje, ele olha e fala, mas como é que esse cara cobra esse preço todo? Pô, vai investir em você, né, Hit? Sim, Vai estar lá no dia exatamente. 10 de novembro que você vai aprender, pô. É isso aí, dia 10 de novembro, pessoal. Ó, eu sempre gosto de encaminhar pro final com essa pergunta que eu sempre falo que ela é filosófica. Todos nós vamos passar por ela um dia, mas a gente nunca para pra refletir e pra falar. O dia que o Mauro não tiver mais nesse plano, tá lá, agora ele mora lá no Cemitério da Paz. Como você quer que as pessoas lembram do Mauro? Cara, como um bom gestor, como um bom marido, como um bom filho, como um bom pai. Eu não vou falar como um excelente ou como um perfeito, porque não existe, né? A gente Sim. sempre tem nossas falhas. Como um bom amigo e principalmente, cara, como um exemplo a ser seguido. Eu bato muito nessa tecla, sabe? Não sou o cara mais religioso, não sou o cara mais certo com as minhas coisas, mas eu sempre procuro dar exemplo, principalmente para minha equipe, para quem tá ao meu redor, para quem tá perto. Exemplo do que fazer mesmo, de ser uma pessoa mais correta, de ser uma pessoa mais objetiva. Então, cara, eu quero que as pessoas lembrem de mim só com felicidade, tá? Só com felicidade mesmo. E você, Hit Barber não, Hit Visagista. Uau. Deixa eu dar mérito a quem é do mérito. Como você quer que as pessoas lembrem de você o dia que você não estiver aqui? Cara, eu quero que no dia do meu velório, eu acredito, o meu desejo é que esteja cheio, porque eu quero que as pessoas me reconheçam como um sonhador, mas um sonhador que viveu os sonhos que sonhou. Sim. Perfeito. Então, e é um cara também que ama a família, que ama pessoas, é um cara cheio de fé, um cara que que teve perseverança, que guardou a fé, que combateu um bom combate. Esse é o meu desejo, cara, quando eu partir pra glória, se Deus quiser. Amém. Fico muito feliz. Por que eu faço essa pergunta? Às vezes o cliente vira pra mim, tem alguns clientes que vão tomar algumas decisões que literalmente vai mudar o rumo do negócio dele e às vezes o cara tá com dúvida. Eu falo, cara, eu posso te aconselhar uma coisa? Você vai fazer duas coisas. Você vai passar em 2 lugares e eu tenho certeza que você vai tomar essa decisão, se sim ou se não. Primeiro, você vai passar na sua igreja, independente de como. Você vai lá nela, passa, você vai sair dela e você vai dar uma volta dentro do Cemitério da Paz, assim, ó. Só vai dar a volta e sair. Porque ali é o lugar que mais tem sonho enterrado. Exatamente. Ali tem gente que é médico, tem gente Sim. que ia ser cientista, que ia ser tudo. E que no fim é o que você falou. Eu sou sonhador, mas eu vivi aquilo ali porque eu fui atrás, né? Exatamente. Hit. Eu deixei isso bem claro. Não, exato. Cara, é muito bom estar com você sempre. A casa ela é de você sempre, não é de hoje. Quero agradecer a presença. Show de Eu bola. quero agradecer também por um dia ter me convidado para ser host do podcast de vocês. Foi uma notícia que eu recebi com muita alegria. E em momento nenhum eu fiquei assim, nossa, será como é que vai ser? Desde o momento que eu recebi a notícia até o momento que a gente conversou, eu falei assim, cara, vai ser massa pra caramba. Legal. E ali eu vi que era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer, que eu me sentia bem fazendo. E se isso aqui existe hoje, é porque vocês tiveram a consideração de me chamar aquele dia. Então, muito obrigado por isso. Vocês tinham que estar aqui. É uma honra pra mim ter a Barbearia Elegância me patrocinando. É uma honra poder cortar lá com vocês, poder Uau. frequentar aquele lugar. E nós teremos outros papos, se Deus nos permitir. Muito obrigado, viu, Hit? Muito obrigado, Gabriel Leão. Obrigado a galera do suporte. E breve a gente vai voltar nessa mesa e vai conversar sobre
novos projetos e a gente vai contar muita novidade para vocês. Depois do aqui. evento, vamos vir aqui conversar como que foi o evento, beleza? Como que foi o evento e como tá sendo a nova unidade. É isso aí. Exatamente. E a gente tem que marcar pelo menos uns minutinhos pra gente falar sobre Cancún, ué. E essa Rapaz, o que nós já... eu e Richard, nós já pegamos Furacão e Cancún juntos, vocês não têm noção. Isso aí é papo pra outra coisa. Olha lá, fico muito feliz de você ter ficado com a gente aqui até esse momento. Comenta aqui embaixo se você já teve a experiência de estar com ele. Se você é mulher e tem vontade do seu marido, tem essa transformação, tá vendo que ele tá meio caidinho, tem que dar um tapa ali na coisa, tem que chegar transformado em casa. Não troca ele não, investe no seu homem, manda ele lá que o pessoal vai estar um jeito. Beleza, pessoal? Até a próxima, fiquem ligados, aguardo você.